período joanino. Aqui, com relação ao período joanino, nós vamos voltar um pouquinho na história, né? Então, nós fomos até 1817, vendo as revoltas. Então, a gente aproveitou e viu todas as revoltas deste período. Mas nós vamos ter que voltar um pouquinho para a gente entender que o Brasil agora tem a presença da família real. Vendo? A família real agora se faz presente no Brasil. A família real, da sua chegada no nosso meio, nós chamamos nos livros de história de período joanino, por causa do desembarque de Dom João VI. Tá bem? Então, vamos contextualizar. Vamos apresentar o contexto para que a gente possa entender os elementos. Claro que neste finalzinho de aula que nós temos aqui agora, nós não teremos a possibilidade de ver todas as coisas, né? Mas vamos ver até onde a gente chega. Então, vamos lá. Então, nós estamos no século XIX. O século XIX é um século muito importante, porque a Europa está passando por uma expansão das ideias liberais. Lembrando que essas ideias liberais ganharam força através de uma série de revoluções, seja a Revolução Burguesa na Inglaterra, seja a Revolução Francesa, no ano de 1789. Então, a França já está livre desde 1789. A França, então, ela se organiza como uma república. A França, então, agora deseja expandir as suas fronteiras. Então, a França mira agora não questões internas, mas questões externas. Lembrando que uma série de países declararam guerra à França. A França, então, está contra todos os outros países europeus. Por quê? Porque ela, derrubou o sistema absolutista. Ela derrubou, portanto, o antigo regime. Ela foi a primeira nação a derrubar o antigo regime. Então, claro que todas as nações de antigo regime vão atacar a França, como é o caso, da Espanha, o Portugal, que não tem exército para brigar com ninguém, mas se coloca contrário à França, a Áustria, a Inglaterra, muitas outras nações, então, vão se colocar contra a França, e a França se defende muito bem. As nações não conseguem infiltrar dentro do território francês. E a França descobre que tem um exército poderosíssimo, e, principalmente, tem uma liderança, tem um comandante lá no exército que é muito competente. É este boizinho aqui, vejam bem. O nome dele é Napoleão Bonaparte. Lembrando que, a partir do ano de 1799, por causa de situações internas dentro da França, por causa de brigas intermináveis entre os dois lados do parlamento francês, os jacobinos e os gerundinos. Jacobinos são de esquerda, são mais, digamos assim, radicais. Por exemplo, Robespierre era um jacobino e ele mandou muita gente para a guilhotina. Os jacobinos eram tão violentos que depois, os jacobinos começaram até a matar jacobino matando jacobino. E, nesse período, então, os gerondinos conseguem assumir o poder. Quando os gerondinos assumem o poder, portanto, aqui na França, no final do século XVIII, os girondinos apresentam a figura de Napoleão para guiar o país, já que Napoleão estava muito famoso por causa de suas vitórias militares. Napoleão, como um bom militar, agora, ele organiza a França internamente
E depois dele organizar a França internamente, com valores burgueses, ele vai se dedicar à conquista de outros territórios. Então, Napoleão vai espalhar o exército francês para tudo quanto é canto, né? Por exemplo, Napoleão vai tomar a Espanha, vai tomar a Itália, Napoleão vai marchar para a Rússia, lá vai tomar um cacete desgraçado, mas ele vai marchar para a Rússia. Veja o atrevimento de Napoleão e tudo quanto, né? Ele tem um exército poderosíssimo. E ele vai tomar Portugal. Aqui está, ó. Ele vai decretar no ano de 1806 o famoso bloqueio continental, que é um conteúdo que vocês estudam com o professor Renat. Se ele não chegou, ele vai chegar ainda neste conteúdo, né? Não sei onde é que ele está lá com vocês, na história, frente a, eu acho que ele não chegou ainda, mas daqui a pouco ele vai chegar e vai estudar com vocês o bloqueio continental. Então, Napoleão vai decretar o bloqueio continental, uma coisa muito simples, é uma linha dividindo a Europa da Inglaterra. Ou seja, os ingleses não podem oferecer mais produtos para os europeus. Os europeus estão proibidos de comprar produtos. Por exemplo, a Espanha não pode romper o pacto. Então, Napoleão invade a Espanha. Simples assim. Ele toma a Espanha e coloca o seu irmão para ser agora o governante do território hispânico. Engraçado, né? Pelo bloqueio continental também, os franceses não podem passar a linha do mar, né? Porque a frota inglesa ia afundar qualquer francês. Mas também o exército inglês e os produtos ingleses não podem entrar dentro do continente europeu. Então fica o mar para a Inglaterra e fica o continente para a França. Lembrando, as colônias hispânicas. As colônias hispânicas, então, agora ficam sem cabeça, e elas vão todas fazer um processo de independência. Mas como nós, brasileiros, somos azarados, né, o que acontece? Quando Napoleão, então, decreta o bloqueio continental e Portugal não obedece, e ele marchar para Portugal, vai ter a atitude mais covarde possível os portugueses. Qual que é a atitude covarde dos portugueses? Os ricos, os nobres, vão entrar em navios ingleses e vão rapar fora. O rei e a corte vão embora, vão vir para o Brasil. Está vendo? Então, Napoleão entra em Portugal, Portugal está abandonado, não tem ninguém. O que Napoleão vai ficar fazendo em Portugal? Um país pobre daquele. Napoleão entra lá, vê que não tem nada e volta para casa. E é tão interessante, né, que Portugal fica ao relento. Portugal fica sem comando. Quem vai mandar em Portugal agora são comandantes ingleses. Né? O território português, então, praticamente fica abandonado, porque a corte, a elite, veio toda para o Brasil por causa do bloqueio continental, por causa da invasão de Napoleão ao território português. Está vendo? Então, isso vai ter um impacto direto no Brasil. Né? Muitos desses países aqui, então, têm as economias ligadas, portanto, à Inglaterra. A Inglaterra é fundamental para a economia ibérica. Né? Vejam bem, aqui está a linha do bloqueio continental. Aí está em amarelo escuro a França e suas possessões diretas. E está, portanto, né, também essa estrelinha rosa marcando os territórios que Napoleão já conquistou. Napoleão já conquistou territórios na Suíça, que hoje é a França, conquistou territórios na Alemanha, ele está querendo ir lá para a Rússia, então ele já está na Prússia, que pertence à Alemanha. Veja que ele já entrou dentro do território espanhol, e ele vai, inclusive, daqui a pouco, chegar ao território de Portugal. Então, ele fez uma linha, isolando, portanto, o continente europeu. Veja aí como é que as coisas são. Então, ficava muito difícil obedecer a Napoleão, já que a França não tinha nem produtos, nem tratados comerciais que pudessem suprir as necessidades de Portugal. E lembro que Portugal ganha dinheiro com o Brasil. Portugal ganha dinheiro com a África. Então, Portugal é obrigado a entrar no mar. Não tem jeito. Portugal é obrigado a entrar no mar. Se ela declara
que ela está do lado da França, Portugal não podia mais navegar. A Inglaterra não ia deixar os navios portugueses circularem, portanto. Então, nós temos uma dependência muito grande de Portugal, justamente desses produtos industrializados que vêm da Inglaterra. Né? Os produtos que mantêm Portugal de pé são produtos ingleses. Portugal ganhou muito dinheiro. Portugal está ganhando ainda muito dinheiro com o Brasil. Tem muito ouro que vem do Brasil. Claro, nós estamos no século XIX, mas o século XVIII foi um século de ouro para Portugal. Mas Portugal gastou tudo, não fez indústria, não se organizou, né? Então, Portugal não tem indústria. Portugal tem uma dependência, portanto, de produtos ingleses. E a França não consegue suprir, portanto, tudo isso. Então, só resta aos portugueses fugirem para o Brasil. Quem pode, né? Deixou a pobraiada lá, passando fome, e nós temos a presença, portanto, desta família real do lado de cá. Em outras palavras, né, meu caro estudante, o século XIX simboliza a decadência total de Portugal. Portugal não vai se erguer nunca mais. Vai ter o bloqueio continental, agora não chega mais produto da colônia, os portugueses têm que caminhar por conta própria, a pobreza bate à porta de Portugal agora. Portugal viveu como um parasita há muitos séculos. Século XV, XVI, XVII, XVIII. Portugal só sugava das outras nações. Durante 400 anos, Portugal viveu sugando, chupando a riqueza que outros produziam. E agora Portugal está ao léu. Portugal agora vai conhecer a fome, vai conhecer a pobreza. O Brasil nunca mais vai voltar. Né? Olha para você ver, em 1822 o Brasil já vai estar livre. Daqui a família real chega, portanto, neste período aqui de 1808. Poucos anos depois, o Brasil já é independente. Com a presença da família real, nós já temos a abertura dos portos, ou seja, os produtos portugueses já não têm mais aquele monopólio e tudo quanto. Então, é a decadência de Portugal. O Brasil, com a independência, simboliza a decadência de Portugal. E vai acontecer um fato, né? Agora os portugueses vão vir para o Brasil para tentar melhorar a condição de vida, já que a pobreza está tão grande no território português. Ok? Então, esta é a realidade, este é o panorama que nós temos. Eu gostaria de mostrar algumas coisas técnicas aqui para a gente, né? Nós temos, por exemplo, aqui, a gente tem que falar sobre isso, um sujeito, né? Um diplomata inglês muito habilidoso, né? Um diplomata muito habilidoso, o nome dele é Strangford. Aqui está. Então, ele vai ser o responsável por convencer o príncipe regente, Dom João, de abandonar, portanto, o território português. Então, ele, juntamente com toda a corte, será colocado no Brasil. Então, são os próprios ingleses que vão encontrar os meios, portanto, para que eles possam chegar aqui ao território brasileiro. Né? Dom João tinha uma dúvida muito grande se seria viável abandonar Portugal, né? Já tinha toda uma estrutura administrativa, toda uma estrutura feita e estabelecida em Portugal. Vir para o Brasil significava, portanto, recomeçar tudo de novo, recomeçar do zero, e possivelmente não era uma coisa que os portugueses desejavam muito. O que ocorre, então? Com a invasão francesa, como nós vemos aqui no quadro, quando os franceses entram, portanto, dentro do território português, a dúvida foi embora, mais que depressa. Ele entrou no navio e vieram para o território brasileiro. Lembrando que não foi só ele, não. Juntamente com ele, vieram mais 15 mil indivíduos. 15 mil pessoas que chegaram, portanto, juntamente com Dom João. Toda a corte, né? Então, olha para você ver. Napoleão já tinha em mente
através do acordo de Fontainebleau entre a França e a Espanha, que ela iria ocupar Portugal e derrubar o governo Bragança e, principalmente, desmembrar o reino de Portugal. Mas Portugal é tão pequeno, né? Ninguém deseja o território europeu. As pessoas desejam os territórios coloniais, principalmente o Brasil. Napoleão desejava principalmente fragmentar o Brasil, né? Dar um pedaço do Brasil para a Espanha, ficar com um pedaço do Brasil para ele e tudo quanto. Mas não vai dar certo, justamente porque Francfort, juntamente com a família Orleans e Bragança, eles vão fugir. E, logicamente, que a fuga impede Napoleão de executar os seus planos. Não tem como Napoleão se dirigir ao território brasileiro, não tem como ele chegar ao Brasil. A Inglaterra não vai deixar, a Inglaterra vai afundar todos os navios, portanto, portugueses. E, justamente, eles vão vir para o Brasil no ano de 1807. 1806, então, bloqueio continental. 1807, a família real está chegando aqui. Quando eles chegam aqui, começam o período joanino. O período joanino, então, é quando o príncipe regente estabelece-se na cidade do Rio de Janeiro, que é a capital, e ele é apoiado por 15 mil portugueses que ele trouxe para governar o Brasil. Meu caro estudante, alguém gostaria de se manifestar, de perguntar? Tudo bem com os senhores? Ok? Estão animados, né? Firmes? Espero que sim. Eu vou finalizar esse capítulo semana que vem, tá? Então, semana que vem eu vou entrar aqui no período joanino e semana que vem eu vou apresentar as características deste período joanino para a gente consolidar, para a gente terminar mais um capítulo. Lembrando que tem algumas coisas muito importantes para a gente falar semana que vem, alguns assuntos muito urgentes para a gente debater, como a abertura dos portos e a independência do território brasileiro. Um abraço para vocês, se cuidem, tá bem? Nós iremos nos encontrar amanhã para a Sociologia. Então, até breve.